Canção dos Mortos. A noite estava sufocante. O silêncio absoluto parecia pesar sobre o vilarejo de Hollowmoor. Uma pequena comunidade enclausurada por uma floresta tão densa e antiga, os habitantes acreditavam que seus troncos eram testemunhas de séculos de segredos não contados. O vilarejo, construído à beira desta vastidão sombria, era um lugar onde o sol pouco brilhava e o vento parecia sempre carregar lamentos. Era o tipo de lugar que, uma vez dentro, parecia impossível de escapar. Para Edgar, Mara e seu filho adolescente Jonas, Hollowmoor parecia uma fuga ideal de uma vida marcada pela incerteza. Os infortúnios que haviam seguido a família de cidade em cidade os deixaram exaustos, e Hollowmoor, com sua aparente simplicidade e isolamento, prometia paz. Edgar, sempre prático e resoluto, via na vila uma chance de recomeçar. "Este é o nosso refúgio", ele disse a Mara enquanto atravessavam o portão enferrujado da casa que agora seria seu lar. A estrutura era velha, mas robusta, com paredes de pedra e janelas pequenas, pareciam feitas para proteger os moradores do exterior, mais do que para oferecer uma vista. Mas Mara, desde o momento em que pisou em Hollowmoor, sentiu um mal-estar profundo. Havia algo na atmosfera pesada, no murmúrio incessante do vento que varria as árvores da floresta, que a deixava inquieta. Ela não podia identificar exatamente o que era, mas sabia, em seu íntimo, que não estavam sozinhos ali. O vilarejo parecia observá-los, e a floresta, com suas sombras impenetráveis, parecia respirar como uma criatura viva. Na primeira noite após se instalarem, Jonas não conseguiu dormir. Ele era um jovem introspectivo, sempre um pouco distante, mas aquela noite o afetou de maneira diferente. No escuro de seu quarto, ouviu algo que o fez congelar. Era um som distante, quase imperceptível, mas que se destacava no silêncio da noite. Uma melodia. Ele levantou-se da cama, seus pés descalços tocando o chão frio de madeira, e caminhou até a janela. A floresta estava envolta em uma escuridão tão densa que parecia não haver distinção entre céu e terra. Mas a melodia continuava, suave, como se viesse do coração das árvores. Jonas tentou identificar a origem daquele som, mas era impossível. Não havia luz ou movimento, apenas a música. Fraca e etérea, ele ficou parado ali por longos minutos, até que o frio o forçou a se deitar novamente. Mesmo com o cobertor o aquecendo, não conseguiu afastar a sensação de que algo o estava chamando. No café da manhã seguinte, mencionou a música aos pais. "Ouvi uma canção vinda da floresta", disse ele, esperando alguma reação, talvez um reconhecimento de que também haviam ouvido. Edgar, sempre o cético, riu. "É só o vento, filho. As árvores fazem ruídos estranhos à noite." Ele voltou a sua atenção para o jornal antigo que havia encontrado na sala, mergulhado em sua leitura. Mara, no entanto, não riu. Havia algo na expressão de Jonas que a preocupava. Ele parecia distante, como se uma parte dele ainda estivesse naquela noite à beira da janela, ouvindo a melodia. Ela olhou para o marido, que estava indiferente, e preferiu não insistir. Mas o peso daquelas palavras ficou com ela. O sussurro da floresta. A segunda noite chegou rapidamente. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento que assobiava pelas rachaduras nas paredes. Mas para Jonas, o silêncio foi rapidamente interrompido. A melodia havia voltado, mais clara desta vez. Ele se levantou novamente, sentindo o chamado da música em seus ossos. Abriu a janela, deixando o ar frio da noite invadir o quarto, e olhou para a floresta, que parecia mais ameaçadora do que na noite anterior. A música parecia ser tocada por algo vivo, algo que o aguardava pacientemente entre as sombras das árvores. Jonas sentiu um impulso irresistível de sair. As árvores chamavam por ele, e a melodia, que antes era suave, agora parecia implorar por sua atenção. Ele sabia que deveria parar, que deveria voltar para a cama, mas seus pés se moveram por conta própria, como se guiados por uma força invisível. Ele havia dado apenas alguns passos em direção à porta quando Mara apareceu. Ela ouviu ali, parado, à beira de sair. "Jonas", ela chamou, com a voz cheia de preocupação. Ele se virou lentamente, os olhos vazios, como se não a reconhecesse de imediato. "Tá ouvindo?" ele perguntou, a voz fraca. "A música, ela está mais alta agora." Mara olhou para ele com um arrepio na espinha. Ela não ouvia nada, apenas o som distante do vento. "Não há música, Jonas. Você estava sonhando", disse ela, tentando acalmar o filho, embora soubesse que algo estava errado. Jonas hesitou por um momento, mas finalmente deixou-se ser levado de volta à cama. Mesmo depois que ele adormeceu, Mara não conseguiu. Ela sentia que algo estava profundamente errado,
como se uma sombra pairasse sobre a casa. A canção se torna insistente. Na terceira noite, tudo mudou. A melodia voltou, desta vez de maneira diferente. Não era mais uma canção delicada e sedutora, mas um lamento sômbrio, repleto de desespero. Jonas, agora completamente envolto pela presença daquela música, levantou-se da cama como se estivesse em transe. Ele não hesitou desta vez. Sem fazer barulho, abriu a janela e saiu para o ar gelado da noite. Seus passos eram firmes, mas estranhamente silenciosos, como se a própria terra estivesse amortecendo o som. Mara acordou subitamente, como se tivesse sentido perigo no próprio ar. Foi direto ao quarto de Jonas, mas o encontrou vazio, a janela aberta balançando suavemente com o vento. Pânico tomou conta dela. Ela correu para acordar Edgar, que ao perceber a situação, se levantou imediatamente. Juntos, seguiram para a floresta, sem saber o que os aguardava lá fora. Enquanto corriam pela trilha, a melodia se tornou audível para ambos. Era algo que não pertencera ao mundo dos vivos, uma música tão antiga quanto a própria terra. O lamento que ressoava diretamente em suas almas. Edgar tentou racionalizar o que ouvia, mas logo percebeu que não havia explicação lógica. A música não estava apenas no ar, mas em suas mentes, manipulando seus pensamentos, puxando-os para dentro da escuridão. Quando finalmente avistaram Jonas, ele estava parado no limite da floresta. As sombras das árvores se estendendo sobre ele como braços negros. Ele parecia estar em comunhão com algo que apenas ele podia ver. "Jonas!" gritou Edgar, correndo em sua direção. Mas Jonas não se moveu, estava completamente entregue à canção. Quando Edgar finalmente alcançou o filho, tentou puxá-lo para trás, mas sentiu uma resistência impossível. Jonas estava preso ali, não por correntes físicas, mas por algo muito mais poderoso. Ele se virou lentamente, e quando Edgar olhou em seus olhos, viu apenas o vazio. Aquele não era mais o olhar de seu filho. A revelação dos mortos, Mara, que havia hesitado ao ver o que estava acontecendo, finalmente percebeu a verdade terrível. As árvores ao redor deles começaram a se mover, como se uma força invisível as controlasse. Sombras surgiram da terra, figuras humanoides de corpos disformes, seus rostos cobertos por uma escuridão que parecia devorar a própria luz. As sombras cercaram Jonas, envolvendo-o em uma dança macabra, e a canção, que agora soava como um coro de vozes angustiadas, ecoou pelo ar. As figuras eram os mortos de Hollowmoor, almas que, como Jonas, haviam sido atraídas pela canção, condenadas a vagar pela floresta, presas em um ciclo eterno de sofrimento. Eles cantavam para chamar mais almas, e agora Jonas fazia parte desse lamento infindável. Edgar tentou puxar o filho novamente, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Mara, aterrorizada, caiu de joelhos, incapaz de processar o horror que se desenrolava diante dela. As figuras se aproximaram, e a última coisa que ela viu foi Jonas, sendo levado para dentro das sombras da floresta, desaparecendo na escuridão junto com os mortos. Desaparecimento. Quando a manhã finalmente chegou, Hollowmoor estava envolta em um silêncio mortal. Os aldeões, que sabiam sobre a canção, não ousaram ir até a floresta. Eles já haviam perdido muitos de seus próprios para o chamado dos mortos. E sabiam que a família de Edgar também havia sido levada. A casa estava vazia, porta entreaberta, como se alguém houvesse saído às pressas e nunca mais voltado. Ninguém falou sobre o que aconteceu naquela noite. Aqueles que passaram pela casa apenas sussurravam entre si, sabendo que a canção dos mortos havia reclamado mais vítimas. A maldição da canção. Os dias que seguiram foram marcados por um silêncio opressor em Hollowmoor. As janelas da casa de Edgar, Mara e Jonas permaneciam fechadas, e ninguém ousava aproximar-se da floresta. Os moradores que há muito haviam aprendido a conviver com os mistérios sômbrios que cercavam sua vila, evitavam qualquer menção à família desaparecida. Apenas os mais velhos, sentados nas tavernas ou nas praças desertas, murmuravam sobre o retorno da canção, temendo que a maldição estivesse se espalhando novamente. A floresta parecia mais escura do que nunca, suas sombras se estendendo cada vez mais próximas das casas nas noites sem lua. Algumas pessoas diziam ter ouvido ecos da melodia distante, sussurrando nos ventos que cortavam as ruas desertas. A canção parecia ganhar força a cada noite, como se a própria terra estivesse acordando para reivindicar mais vidas. Muitas gerações atrás, Hollowmoor havia sido palco de uma tragédia esquecida pela maioria, mas nunca perdoada pelas almas que lá pereceram.
Reza a lenda que a Canção dos Mortos não era apenas uma manifestação de espíritos perdidos. Não, ela era algo muito mais profundo. Diziam que no coração da floresta repousava uma entidade antiga, uma criatura feita de sombras e desespero, que controlava a floresta e seus segredos. Canção era seu chamado, sua forma de atrair aqueles que viviam à beira da escuridão. E uma vez ouvida, não havia como escapar. O investigador de Hollow Moor. Meses após o desaparecimento de Edgar, Mara e Jonas, a história da vila chegou aos ouvidos de um homem peculiar. Ewan Cargill, o investigador de fenômenos sobrenaturais. Cargill era um homem de aparência austera, com cabelos grisalhos e olhos frios e calculistas, que já haviam visto de tudo. Casas assombradas, exorcismos falhos e até portais para outras dimensões. Ele viajava pelo país investigando relatos de assombrações e maldições, sempre com o objetivo de desmascarar fraudes ou, em alguns casos, documentar os poucos eventos sobrenaturais que não podiam ser explicados. Hollow Moor chamou sua atenção pela singularidade de seus relatos, e a misteriosa Canção dos Mortos atiçou sua curiosidade. Ao chegar na vila, Cargill foi recebido com desconfiança. Os aldeões não gostavam de estranhos, especialmente de alguém que estava ali para investigar o desaparecimento de uma família, que, para eles, já estava condenada. Eles acreditavam que falar sobre a canção atraía sua atenção. Contudo, Cargill não se deixou intimidar. Após passar alguns dias circulando pela vila, ouvindo os rumores em silêncio, ele decidiu explorar a floresta por conta própria. A floresta parecia viva, como se cada passo que ele dava ecoasse em seus arredores. O ar era denso, sufocante, e as árvores formavam um labirinto onde a luz do sol lutava para penetrar. Cargill não era um homem supersticioso, mas mesmo ele não podia negar o peso da atmosfera ao seu redor. Sentia que estava sendo observado, como se as sombras entre as árvores tivessem olhos. Mas o investigador seguiu adiante, guiado por seu desejo inabalável de descobrir a verdade por trás da lenda. Ele caminhou por horas até que de repente a melodia começou. Era suave, quase inaudível no início, mas o suficiente para fazê-lo parar. A melodia não vinha de um instrumento ou de uma garganta humana. Era algo diferente, algo inumano. Cargill sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que não deveria se aproximar, mas sua mente racional lutava contra o impulso de fugir. Ele era um homem de ciência, e aquilo que estava ouvindo precisava ser explicado. A música o guiou até uma clareira oculta no coração da floresta. No centro, havia uma árvore negra e retorcida, de aparência antinatural, como se tivesse sido moldada por mãos malévolas. Suas raízes serpenteavam pela terra, entrelaçando-se com ossos quebrados que emergiam do solo. Em volta da árvore, sombras se moviam, embora não houvesse fonte de luz para projetá-las. Cargill sentiu o terror subir pela garganta, mas forçou-se a avançar, tentando entender o que estava diante de seus olhos. Então ele os viu. No limiar da clareira, figuras emergiram das sombras, os corpos pálidos e distorcidos de antigos habitantes de Hollow Moor, com olhos vazios e bocas entreabertas, por onde escapavam as notas da melodia. Eram os mortos, aprisionados pela canção, agora condenados a vagar eternamente na fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Entre eles, Cargill reconheceu Jonas, com seu olhar distante e expressão vazia. Atrás do jovem, Mara e Edgar surgiram, seus corpos retorcidos, como se a própria morte tivesse esculpido suas formas. Cargill tentou recuar, mas percebeu que seus pés estavam presos ao solo. Ele havia sido capturado pela canção, assim como os outros. Um som se formou ao redor dele, não mais a melodia doce, mas uma cacofonia de gritos, lamentos e sussurros que pareciam vir diretamente do inferno. As sombras ao redor dele começaram a se fechar, e ele sentiu as mãos frias dos mortos estendendo-se para ele, como se quisessem arrastá-lo para as profundezas da floresta, onde ele nunca mais seria encontrado. O coração da escuridão. No entanto, Cargill não era um homem comum. Em suas viagens, ele havia se preparado para enfrentar o desconhecido. Lutando contra o pavor que ameaçava tomar conta de sua mente, ele se concentrou, recordando antigas práticas de proteção que havia aprendido em suas investigações. Com uma mão trêmula, ele retirou um amuleto de prata do bolso, uma relíquia que um xamã havia lhe dado anos antes. O amuleto tinha símbolos antigos gravados e, ao ser segurado firmemente por Cargill, começou a brilhar com uma luz suave. Assim que a luz tocou as sombras, elas recuaram. As figuras deformadas pararam, hesitando, e a música diminuiu de intensidade.
como se a entidade por trás da canção estivesse tentando entender o que estava acontecendo. O brilho do amuleto pareceu desfazer o controle que a melodia exercia sobre Cargill, e ele conseguiu mover os pés novamente. Sentindo a força voltar ao seu corpo, ele começou a recuar lentamente da clareira, mantendo os olhos fixos nas figuras que o cercavam. Enquanto ele saía da clareira, os mortos começaram a desaparecer nas sombras da floresta. Jonas, Mara e Edgar foram os últimos a sumir, suas formas dissolvendo-se no ar como névoa. O silêncio voltou à floresta, mas Cargill sabia que o perigo ainda estava presente. Ele podia sentir a presença da entidade observando-o, esperando por uma oportunidade para trazê-lo de volta. A verdade revelada. Cargill não voltou para a vila imediatamente. Ele sabia que havia mais para descobrir. E a origem da canção não estava apenas nos mortos que habitavam, mas em algo muito mais antigo. Ao investigar os arquivos esquecidos da vila, em uma biblioteca abandonada, encontrou uma pista crucial. Um manuscrito velho, escrito por um monge que havia visitado Hollowmoor séculos atrás. O texto falava de um ritual proibido, realizado pelos primeiros habitantes da região, para invocar uma criatura sombria que prometia poder e vida eterna. O ritual envolvia sacrifícios humanos, e a canção era a chave para selar o pacto. No entanto, algo havia dado errado. Em vez de controlar a criatura, os habitantes de Hollowmoor foram amaldiçoados. A entidade, liberta do controle humano, aprisionou as almas daqueles que se aventuravam muito perto de seu domínio, forçando-os a cantar sua melodia de lamento por toda a eternidade. Cargill entendeu então que a única maneira de acabar com a canção seria quebrar o pacto original. Isso exigiria um sacrifício final, algo que ele não estava preparado para fazer. Contudo, ele também sabia que, se não o fizesse, Hollowmoor continuaria a atrair almas inocentes para as garras da entidade. O último confronto. Na última noite de sua estada em Hollowmoor, Cargill se preparou para o confronto final. Ele voltou à clareira, carregando o amuleto de prata e o manuscrito. Sabia que só teria uma chance de desfazer o pacto e silenciar a canção para sempre. Enquanto o vento uivava em torno dele, trazendo com ele os sussurros dos mortos, Cargill começou a recitar as palavras que havia encontrado no manuscrito. A melodia voltou, mas desta vez ele estava pronto. As sombras começaram a se fechar ao redor dele, mas a luz do amuleto as manteve afastadas. As figuras dos mortos apareceram novamente, mas seus rostos não eram mais apenas sombras. Agora mostravam dor e sofrimento. Eles não queriam mais arrastar Cargill para a morte. Eles queriam ser libertados. Com um grito final, Cargill completou o ritual. Fim da maldição. Assim que Cargill terminou o ritual, a canção silenciou. O vento cessou e a floresta por um momento ficou quieta. As figuras dos mortos começaram a desaparecer, libertas de sua prisão eterna. A árvore negra no centro da clareira se partiu ao meio, dissolvendo-se em pó diante dos olhos do investigador. A maldição de Hollowmoor havia sido quebrada, e a entidade sombria finalmente banida. Exausto, Cargill caiu de joelhos, mas sabia que seu trabalho estava concluído. Ele havia libertado as almas e silenciado a canção para sempre. No entanto, enquanto ele deixava a floresta pela última vez, não podia deixar de se perguntar quantas outras maldições como aquela ainda aguardavam nas sombras, esperando para serem descobertas. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Teu apoio é muito importante para continuarmos trazendo mais histórias assustadoras e misteriosas. Obrigado por assistir.